Da Globo News, Rita Von Hunt, personagem drag de Guilherme Ferreri, professor e apresentador de um canal de YouTube sobre temas sociais e políticos, Ronaldo Lemos, advogado, especialista em tecnologia, apresentador do canal Futuro e membro do Conselho de Supervisão do Facebook, e Felipe Neto, criador de conteúdo, youtuber, empresário e escritor. Como moderadora, temos Gabriela Prioli, advogada, apresentadora de TV no CNN Tonight e youtuber influencer. Muito obrigada novamente a todos vocês por terem topado o nosso convite, assim como o público que nos assiste. Passo agora a palavra para a Gabriela para que comecemos o painel. Pronto, abriram meu áudio, aí eu fechei o meu áudio, a gente ainda lidando com essa tecnologia que a pandemia nos impôs, né, como uma realidade muito mais corriqueira do que até quem estava acostumado a trabalhar nas redes sociais, enfim, usava. Maria Eugênia, queria te agradecer a todo mundo pelo convite, agradecer a todas as pessoas que nos assistem, tenho certeza que esse painel vai ser uma conversa deliciosa. A Aline eu conheci hoje, mas ela já está quase entrando nesse meu grupinho aí, vamos ver se ela quer, porque Rita Von Hunt, Ronaldo Lemos e Felipe Neto já fazem parte do meu grupo de amigos, então é um prazer estar aqui com vocês, tenho certeza que a gente vai ter, enfim, muitas visões aí, muitas ideias para a gente pensar um pouco mais ao longo do tempo, até porque já entrando no tema de redes sociais e sociedade, a gente tem aqui o quê? 40 minutos. O que não é um tempo propriamente extenso. E quando a gente trabalha com rede social, a gente também tem que lidar com esse tempo mais curtinho. A Aline vem da mídia tradicional, o Ronaldo também, né, no canal Futura, mas Ronaldo vem da advocacia e da academia, assim como o Guilherme, e aqui Rita Von Hunt, com seu personagem, vem da academia para as redes sociais. O Felipe já trabalhava nesse mundo, mas adequa um pouco o discurso quando começa a discutir um pouco mais política. Então, o que eu queria começar é o seguinte, eu vou puxar de vocês o que eu acho que cada um pode colaborar um pouco. Vou começar com a Aline. Aline, você trabalha num veículo de mídia tradicional, apresenta um telejornal, é jornalista. Então, de que maneira você sente que esse estouro, né, das redes sociais, o fato de a gente consumir cada vez mais e ter a nossa vida orientada segundo essa lógica, o que isso muda na produção do seu conteúdo e como que você sente a mudança do telespectador que consome o seu conteúdo, se existe alguma interação? Conta um pouco pra gente. Gabriela, um prazer estar aqui, já me sinto no grupo de amigos, entrando nele, uma honra estar aqui dividindo essa mesa com vocês, Gabriela, Ronaldo, Felipe, Rita. Eu acho que a mídia tradicional, mais do que todas as outras, né, os outros veículos que nasceram já no contexto mais digital, de mais redes ativas no meio da internet, eu acho que a gente vem passando por essa transformação, ano a ano isso vai mudando, e eu acho que agora o ápice de fato é o que eu sinto diariamente na Globo News, principalmente na interação como espectador. É muito, muito presente cada vez mais nas redes sociais. Hoje eu passo o jornal, 4 horas ao vivo, com as minhas principais redes abertas, e não é para conversar com os meus amigos, é para conversar com os espectadores, não necessariamente conversar, mas tentar pegar um pouco do que eles estão vendo e acompanhando no jornal. E muitas vezes me ajudam interações durante o jornal. Recentemente, eu até comentei com você no bastidor isso, fiz uma entrevista durante a cobertura da pandemia com o prefeito de uma cidade paulista, já havia me preparado, obviamente, eu tinha lido tudo sobre a cidade, o prefeito estava sendo bastante criticado porque tinha tomado medidas mais restritivas para conter o coronavírus, e eu conversei com vários espectadores que eu já acompanho nas redes, que eu sei que são confiáveis no sentido da narrativa, que estão ali de fato preocupados com o interesse público, com a saúde pública, eles foram me provocando durante o jornal, e eu fui elaborando também junto com eles, quer dizer, algo que anos atrás eu não faria, talvez ano passado isso não era tão forte ainda. A pandemia também eu acho que acelerou esse processo, com as pessoas mais presentes na nossa rotina de produção de conteúdo, quando a pauta principal vem sendo, há mais de um ano, a saúde pública, né, impactando todos nós de maneira muito parecida. Então, acho que esse espectador que já vem numa atuada mais politizada, mais presente, se comunicando mais e querendo também ser parte da produção de conteúdo, eu acho que a gente está vivendo esse ápice agora, o que é muito bom. E para fechar, porque eu sei que o nosso tempo é curto, um lado positivo também de tudo isso também, que eu acho que as redes sociais vêm pautando cada vez mais a grande imprensa, não só em relação aos assuntos, virou notícia na rede, então tem que virar notícia na televisão. Não necessariamente desse jeito, mas acho que a forma como a gente conta determinados temas, a narrativa que a gente escolhe, ou as narrativas, as vozes que a gente escolhe para contar essas histórias, elas estão muito mais ativas nas redes, e a gente também precisa diariamente repensar isso muito mais
nos veículos tradicionais. Quem a gente está ouvindo, por que a gente está ouvindo, que história a gente está contando e a partir de qual perspectiva a gente está contando. Então, acho que a gente vem sendo provocado de uma forma muito positiva na mídia tradicional e acho que isso tem sido muito positivo, já que é para a gente começar pensando de um jeito, né, progresso para frente, como é que a gente pode fazer algo melhor com tudo que está acontecendo. Perfeito. Eu vou jogar para o Felipe, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, mas a minha sensação é que o Felipe é a primeira pessoa aqui de nós que explora as redes sociais já há muito tempo. A gente vem depois. Tô certo? Não estou vendo o Ronaldo. Deixa eu ver se ele concorda comigo. Tô certa, Ronaldo? Tô, né? Então. A Aline fala dessa mudança de comportamento da grande mídia quando as redes sociais começam a ter um peso maior. Então, o que está sendo pautado, quem é que está sendo ouvido, qual a pressão que o telespectador faz a partir da forma como ele se comporta nas redes. E aí, do Felipe, eu queria escutar um pouco se você acha que, enfim, a Aline fala da pandemia, de como a pandemia acelerou esse processo. Você acha que, de alguma maneira, os veículos tradicionais demoraram tempo demais para perceber que as redes viriam com tanta força? E eu vou depois jogar para o Ronaldo, porque já foi um assunto que a gente conversou, Rita também, porque a gente vem da academia e eu sei que existe um preconceito muito grande da academia em relação a quem produz conteúdo nas redes sociais. E aí eu queria saber de você, assim, quando você começa a falar sobre política, a se posicionar e a ser reconhecido como uma pessoa que falta o debate mesmo, você percebe ainda algum preconceito? Algum menosprezo da tua produção de conteúdo, porque afinal você é um produto das redes e você não vem desses lugares tradicionais? E como você enxerga isso? Bom, boa noite, Gabriela e todo mundo. Eu tô nessa há 11 anos, né? São 11 anos criando conteúdo para a internet e passei por, acho que todas as etapas, considerando que eu comecei em 2010, o Twitter começou a se popularizar em 2008, 2009, acho que eu passei por todas as etapas de construção das redes sociais aqui no país. E eu acho que a grande mudança, a grande virada de chave, a grande questão que se teve foi quando o público da internet, ou seja, a população de maneira geral, começou a ter uma participação, primeiro, em grande quantidade, porque a gente teve uma inclusão digital muito grande, que a gente sai de um cenário de poucas pessoas com acesso para um cenário de mais de 100 milhões de brasileiros com acesso à internet. E a virada de chave foi quando o povo, o usuário digital, ele deixa de ser passivo para ser ativo, sem nenhum trocadilho. Ele para de ser o receptor e ele passa a ser emissor. Então ele se torna protagonista do cenário de debate, do cenário de discussão. O que é isso, né? O que significa? Ao invés dele consumir o jornal, ele passa a ser o propagador da notícia. E aí você tem uma revolução jornalística, uma revolução de mídia, uma revolução de entretenimento, uma revolução de absolutamente tudo, onde tudo é possível e nem tudo convém. Como o último meme que viralizou. Posso postar? Pode. É de bom tom? Não. E nisso, a gente criou uma sociedade de transmissores de notícias e informações, onde grandes arquitetos, né, dos algoritmos entenderam como utilizar esses algoritmos e como utilizar as timelines das redes sociais para propagar os discursos que eles preferiam. Você me pergunta se a mídia, os grandes veículos demoraram a entender esse fenômeno. Sem dúvida nenhuma eles demoraram, e demoraram muito. Tanto demoraram que a gente já avisava para muitos veículos de imprensa lá atrás, em 2010, 2011, que iria ter um grande crash no jornalismo, que claramente as pessoas iam parar de assinar jornal, assinar revista para consumir tudo na internet, e demorou-se muito tempo para começar a estratégia de paywall, que veio de uma maneira atrasada e não utilizando a inteligência artificial como deveria. Então, hoje o cenário já foi pior, mas tem um longo caminho a ser trilhado justamente em função dessa demora de se adaptar às novas redes, ao novo ecossistema digital. E eu acho que é isso, acho que eu acabei sendo alçado a estar aqui hoje justamente por essa revolução. Antes, essa conferência aqui, ela estaria sendo feita apenas por pessoas, como você falou, da academia, pessoas que são tidas como grandes intelectuais. Eu não sou essa pessoa. Eu estou aqui por quê? Porque a minha voz tem um grande alcance. E ela, por ter um grande alcance, eu tratar isso com responsabilidade, comecei a ler, estudar e me informar antes de falar, e daí eu comecei a ter um pouco de relevância dentro desse cenário e estou aqui hoje. Justamente essa mudança, né? Eu era o passivo que ouvia a notícia e passei a ser um membro ativo dessa comunidade nas redes sociais. Então é isso que a gente tem que entender e usar da melhor forma possível. Eu vou passar a palavra para o Ronaldo antes de passar para a Ritinha, porque
eu já quero fazer uma transição para a próxima pergunta com você, Rita. Então, essa é uma questão estratégica. Ronaldo, você, enfim, trabalha com tecnologia, então vem desse lugar, da academia do direito, trabalha com tecnologia, e eu sei, porque você já descreveu, que você também se vê nesse lugar que o Felipe comenta, que é um preconceito vindo da mídia tradicional, ou desses espaços universitários, enfim, de produção tradicional de conteúdo, e aí você já com esse objeto de estudo, que é a tecnologia, como foi para você perceber que as pessoas não estavam se dando conta, já que a nossa pergunta é do que as redes sociais provocam como alteração no comportamento de indivíduos e sociedade, não só que esse comportamento estava mudando, e aí você pode falar um pouco disso também, mas que ele estava mudando e as pessoas quase que colocaram um véu diante do rosto para não enxergar essa mudança que estava acontecendo. Claro, se você concordar com essa minha conclusão. Bom, brigadíssimo, Gabriela. Prazer imenso estar aqui com todos e todas vocês. Estou vendo aqui que a gente está de casa cheia, tem mais de 2.000 pessoas assistindo agora, estão dando um alô aqui também para todo mundo que está nos vendo, e eu estou lendo os comentários aqui no YouTube, então estou vendo que o pessoal está animado ali. Mas é o seguinte, o problema de mídia social é que a gente tem um dilema, né? A infraestrutura de tecnologia ela é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, né? Então, ela é uma infraestrutura que pode levar a educação, oportunidade, redução de desigualdade e várias outras coisas que são benéficas, né, para o país. Inclusive, a gente precisa participar dela, né, e trabalhar que essas coisas aconteçam. Mas, Gabriela, pode levar também uma onda de manipulação, de desinformação, de discurso que tem por objetivo transformar as pessoas em pessoas com raiva, com medo, criando, vamos dizer, cisões, né, entre grupos sociais e assim por diante. Então, o grande dilema do que a gente vê hoje de internet e redes sociais é exatamente essa dupla característica. Por um lado, é algo que a gente precisa mais do que nunca, ainda mais num país pobre como o Brasil, e, por outro lado, é algo que pode causar um malefício muito grande, a ponto, e o Felipe Neto sabe melhor do que ninguém, de ofuscar os debates reais, né? E isso me incomoda, porque na internet hoje você tem, de um lado, teses, do outro lado você tem antíteses, e não tem síntese nenhuma, não tem diálogo, ninguém se convence online, né? É mais uma ocupação de espaço, e você levantar a sua bandeira aqui, a outra pessoa levanta de lá, e ninguém chega a nenhuma conclusão. Então, isso me incomoda. E isso, para mim, é o objetivo da comunicação que eu gosto de fazer. É uma comunicação para levar informação, conhecimento e instrumentos para que as pessoas, primeiro, entendam o que está acontecendo, segundo, participem desse debate de forma construtiva e não só como vítima, né, dessa infraestrutura comunicacional que acaba manipulando as pessoas. Em outras palavras, o que eu me preocupo na hora de comunicar é em empoderamento, é em que cada pessoa, cada grupo, cada comunidade possa entender as ferramentas para poder agir sobre uma batalha que está acontecendo agora, e o Felipe, a Rita, a Aline, você, Gabriela, todos nós somos parte dessa batalha. Então, para mim, esse é o objetivo, é comunicação que leva à construção para que as pessoas entendam o que está acontecendo e sejam agentes e não vítimas, né, desses processos. Nossa, obrigada, Ronaldo. Eu achei interessante porque eu tinha anotado aqui alguns trechos da fala do Felipe para passar para a Rita, e você fala a mesma coisa, só que de uma outra maneira. O Felipe diz o seguinte: existiu uma virada de chave no público da internet, que passou a se entender como emissor. Então, você pode ser o produtor da notícia. E aí eu ia falar com a Rita justamente para ela fazer uma análise de uma perspectiva de existência, de formação de identidade mesmo. Em que sociedade que a gente estava vivendo, para que a gente não conseguisse se enxergar como protagonista ou entender que a nossa existência estava sendo vista de alguma maneira. E aí a gente olha para a internet como sendo um espaço para que a gente possa existir. E o Ronaldo traz uma outra visão, que é também uma visão de existência, mas a visão de uma existência consciente e protagonista, e não manipulado. Então, acho que tem essas duas coisas. Como que o público
Rita, se você acha que tem essa questão de construção de identidade, inclusive para a gente fazer uma transição para esse próximo ponto, que é do extremismo nas redes sociais, mas quando você se coloca nas redes, formando a sua identidade a partir de uma identificação política, por exemplo, enfim, vários fenômenos psicológicos no sentido de polarização, de posicionamento, no sentido de lealdade de crença, uma crença absurda vai ser um traço de identificação do seu pertencimento àquele grupo, e se os laços sociais são extremamente fragilizados, como que a gente faz para tirar e um pouco as redes sociais não como um produto que surgiu do nada, mas um pouco como esse comportamento no sentido de um reflexo da forma como a gente estava se organizando e vivendo em sociedade? Ótimo, é uma pergunta complexa. Eu vou começar também fazendo uma saudação a quem nos acompanha, e também agradecendo o convite, saudando Gabriela, o Ronaldo, Felipe, a Aline, é um prazer estar aqui. Bom, talvez para começar essa pergunta, eu vá me escorar, me apoiar num crítico de cultura norte-americano chamado Fredric Jameson. Muito provavelmente os alunos da MIT devem estudá-lo em alguma das suas matérias. E o Fredric, ele tem uma frase muito famosa que é a seguinte: a cultura é o mediador indispensável entre a situação histórica objetiva e a consciência e a mobilização políticas de classe. O que o Fredric Jameson está nos dizendo? A gente tem que ser muito criterioso ao olhar um fenômeno de cultura e entender que, e isso, claro, muitos outros pensadores já falaram isso, a base desse corte epistemológico de olhar para o mundo é o Raymond Williams, um crítico de cultura na Inglaterra, que eles estão nos dizendo que a gente deve parar de olhar para o mundo como cultura e sociedade, e de que essa dissociação e esse paralelismo, né, aqui eu estou me referindo a um grande crítico de cultura brasileiro, Antônio Cândido, que vai propor num livro dele chamado Literatura e Sociologia, que a única forma de articular esse pensamento a fim de torná-lo combustível de luta política é se a gente consegue sair de um paralelismo e entrar numa compreensão da realidade de forma dialética. Seria entender que, talvez em termos marxistas, a gente vê o mundo organizado em uma base e uma superestrutura. Base sendo as formas com as quais a gente produz e reproduz a vida material, e a superestrutura sendo a projeção dessa realidade nos nossos valores e significados. Toda cultura é, portanto, um sistema que forma e informa sua sociedade. Quando a gente está tentando pensar sobre qual é, e a pergunta da Gabriela é fenomenal por possibilitar que a gente faça essa análise, quando a gente tenta pensar sobre qual era essa cultura na qual estávamos inseridos, que propiciava um sentimento de alguma passividade. Bom, existem uma série de autores aqui aos quais eu poderia citar. Eu vou citar dois em específico. Um livro chamado Uma História da Onda Progressista na América Latina, e um outro livro mais recente de uma pesquisadora norte-americana, hoje ela é professora na França, ela é professora do Observatoire Sociologique du Changement, na CSPO. O nome dela é Jen Schroddy, e ela tem um livro de 2019 chamado The Revolution That Wasn't: How Digital Activism Favors Conservatives. E nesse livro de 2019, a professora Jen, ela vai fazer exatamente essa análise, de como o nome The Revolution That Wasn't se refere a uma série de movimentos sociais, Occupy Wall Street, a eleição de Barack Obama, o que parecia ser um implemento, um reimplemento das políticas de bem-estar social. E aí a gente vai entender que esses dois autores que eu estou citando, Uma História da Onda Progressista na América Latina e a Revolução que Não Aconteceu, norte-americana, elas tiram uma foto de um cenário no qual houve algum espaço para a luta política.
houve algum espaço para a disputa da narrativa. Houve algum espaço para uma proposição de alteração estrutural em como as nossas sociedades se organizam. No entanto, quando a gente caminha demais nesse sentido, a gente costuma arrumar briga com os donos do poder, né? Então, o que a gente tem é que esses movimentos de contestação, eles se estabelecem majoritariamente por via de uma aliança, por via de um acordo, né? E não por via de uma constituição, de uma luta disruptiva ou de uma alternativa sistêmica, né? Então, o que a gente tem via uma possibilidade de acordo, via uma possibilidade de aliança, alguns avanços vão sendo feitos. Só que assim que esses avanços se tornarem desinteressantes para a manutenção de taxas de lucro, esses avanços serão pausados. Talvez a sociedade na qual a gente vivia era a sociedade na qual alguns avanços puderam ser feitos. E depois de algum tempo, não era mais... A gente está falando de um cenário de crise econômica global. A gente está falando sobre mais uma crise cíclica do capitalismo. Em um determinado momento, esses avanços passam a não ser mais tão interessantes. E aí, a toada de política muda, e lembrando, quando eu me apoio no Frederick Jameson, a cultura é uma forma de entender a política. O que a gente vê, esse movimento que a gente vê das redes sociais e de como as pessoas foram se entendendo como protagonistas e não mais passivas, é porque elas pegaram o último movimento dessa crise, né? O movimento no qual seria tomada delas a possibilidade de construir uma outra narrativa. Então, hoje, a guerra, um pouco da guerra ideológica que a gente vê, é o fim de um processo material e histórico que se apresenta sob um produto de cultura, sobre um fenômeno de cultura. Eu vou fazer o caminho inverso agora, vou voltar pelo Ronaldo, porque quando você diz que o que você quer construir é essa existência nas redes de maneira consciente, refletida, então é isso que você tenta promover com a produção do seu conteúdo. E você faz uma crítica ao fenômeno das redes que você descreve como tese, antítese e nenhuma síntese. Então, me parece, por esse discurso, que você está na busca de alguma síntese. Então, a partir de um comportamento mais autônomo, mais consciente, construir essa síntese. Mas a gente tem visto e tem discutido muito sobre polarização, agressividade, enfim, e absoluta intolerância nas redes. Já que você diz que a produção do seu conteúdo é nesse sentido, eu me coloco aqui, a produção do meu conteúdo é nesse sentido também, qual você acha, como é o teu mecanismo? Como é a forma que você se comporta nas redes? Como você pretende induzir isso? E se você acha que a gente pode ser otimista numa avaliação realista? Legal, Gabriela. Dá para ver um pouco o sintoma disso que a gente está conversando aqui, né? Essa falha de construção de uma esfera pública, uma esfera de debate onde você consiga produzir um debate de verdade, acompanhando o chat aqui do YouTube, né? A gente vai notar, tem várias pessoas que entraram aqui no chat para gritar palavras de ordem, ficam repetindo a mesma mensagem política o tempo inteiro, e muitas delas com comportamento repetitivo, né? Típico de robôs e coisas do tipo. Então, isso aqui é muito interessante, porque não há vamos dizer, um engajamento com o que a gente está dizendo aqui. Há uma tentativa de ocupação de espaço. Então, para quem está nos assistindo pelo YouTube aqui, é só prestar atenção no chat que a gente vai ver esse padrão que eu descrevi como uma esfera pública que tem tese de um lado, antítese do outro, mas não produz síntese nenhuma. Então, é isso que a gente tem que lutar, é isso que a gente precisa construir. E como eu acho que isso deve acontecer? Primeiro, nessa camada de informação. A gente está aqui no painel sobre mídia, acho que cada um de nós, a Aline, Felipe, você, Gabriela, a Rita, a gente desempenha um papel de trazer informação que a pessoa pode usar como ferramenta, como forma de empoderamento, de sobrevivência até, para ela melhorar a relação que ela tem com a tecnologia e com a internet. Então, esse é o primeiro ponto. Mas isso, infelizmente, não é suficiente. A gente precisa de transformações institucionais. A gente precisa mudar boa parte das nossas instituições
para elas conseguirem resolver problemas que são novos. A gente vive num mundo hoje de problemas muito complexos, muito novos e muito diferentes daqueles que a gente lidava no século XX. Eu participo de um órgão, de uma instituição nova que surgiu para tentar resolver uma parte desses problemas, que é o Conselho de Supervisão Independente do Facebook. É uma organização nova, uma organização que tem sido chamada de a Suprema Corte, né, do Facebook. Eu sou o único brasileiro que tem lá. Então, lá nessa instituição, você tem ganhador do Prêmio Nobel, você tem ex-primeira-ministra da Dinamarca, o ex-editor do jornal The Guardian, na Inglaterra, e eu gosto de brincar que de Araguari só tem eu sou o único araguarino de Minas Gerais lá, espero que por enquanto, quem sabe algum dia entre algum araguarino lá também. Mas a questão é, esse conselho, ele foi feito para tentar fazer um aperfeiçoamento institucional para que uma das principais redes sociais do mundo, o Facebook e também o Instagram, possam ter critérios mais sofisticados para lidar com essas questões, seja a questão do uso de algoritmos, qual conteúdo que deve ficar ou não no ar, ou até o caso de se o presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve continuar banido ou não, que o Conselho está analisando agora e deve ter uma decisão agora, talvez em algumas semanas. Então, esse tipo de aperfeiçoamento institucional, de experimentação institucional, eu acho extremamente importante. O Conselho do Facebook é um experimento, eu estou investido pessoalmente em que ele seja bem sucedido, mas a gente precisa de mais. A gente precisa pensar, por exemplo, quais outras instituições no Brasil podem ser aperfeiçoadas, quais outras formas, por exemplo, do direito, as instituições públicas podem evoluir para darem conta desses problemas complexos. Porque, só para concluir, eu acho que o objetivo é isso, é tirar as pessoas da posição de vítimas, né, de manipulação, para uma posição de agentes que sejam capazes de navegar e participar de uma sociedade onde uma esfera pública exista de verdade, a gente chegue a conclusões e não só fique repetindo frases de efeito, como a gente vê, por exemplo, algumas contas com comportamento de robô aqui no chat do YouTube. Então é isso, esse é o desafio. Não é fácil, mas a gente tem que estar todo mundo investido nele. Eu vou puxar do Ronaldo para o Felipe, para depois passar para a Aline. Aline, eu quero te perguntar especificamente sobre o debate acerca da lei das fake news aqui no Brasil, porque eu sei que foi um debate que você acompanhou, a gente também falou dos bastidores, então eu já jogo para você. Mas para o Felipe, eu queria saber, enfim, complementando essa fala do Ronaldo, como que você enxerga essas iniciativas, o que você acha que ainda está faltando, qual é o debate que precisa ser feito sobre esses controles, esses mecanismos para tentar melhorar a nossa situação das próprias plataformas ou implementados pelo poder público como, enfim, direcionamento para a atuação das plataformas. E você, nesse papel de produtor de conteúdo, de influenciador, eu não sei se você gosta de ser chamado de influenciador, eu não ligo, tem gente que não gosta, né? Mas, enfim, eu não tenho problema. Então... Mas qual é esse lugar que você se encontra? O que você enfrenta? Porque a gente sabe que você enfrenta muita coisa por se colocar de maneira tão ativa nesse debate, porque eu acho que pela sua experiência pessoal, a gente já pode elaborar um pouco alguma reflexão sobre os riscos e os impactos econômicos, enfim, de cada um que se posiciona dentro desse debate para direcionar ou limitar, enfim, esse comportamento dos atores nas redes sociais e das redes, nesse sentido de formar conselhos, enfim, e da sociedade nesse aperfeiçoamento institucional. Olha, eu acho que é a pergunta mais difícil de ser respondida hoje, porque é justamente o que todos os países democráticos do mundo estão tentando responder. Como que a gente faz para a internet, para o ambiente digital, ser um lugar com regras, obviamente regulamentado, com um bom ambiente para as pessoas frequentarem e que a gente possa coibir as más práticas, os crimes cometidos, etc. Todo mundo acompanhou o banimento do Trump, né? O Trump foi expurgado da internet, né? Ele foi banido em todas as redes sociais, basicamente, tirando aquelas controladas por pessoas que se colocam politicamente de algum lado. E o fenômeno do banimento do Trump ele precisa ser estudado, porque, embora eu me considere uma pessoa extremamente anti-Trump, né, como já declarei inúmeras vezes, a gente precisa entender como isso foi feito, se foi feito da maneira correta
e se deve ser replicado, se deve atingir mais pessoas, como foi feito com ele. Existe uma resposta fácil para isso, que é a seguinte: sim. Porém, essa resposta que é simples e rápida de ser dada, ela precisa ser estudada. Por quê? O que o Trump fez para ser bloqueado, para ser banido? Ele feriu as regras das plataformas onde ele estava inserido, certo? Ponto. Essas regras dessas plataformas, elas dão margem ao banimento? Dão. E está escrito claramente dentro do contrato que você assina para fazer parte dessas plataformas. Deve acontecer dessa forma e da forma como foi feita com ele? Na minha visão, não. Depois de muito ler, de muito estudar, de muito ouvir juristas, que é fundamental a gente ouvir os especialistas dentro dessa temática, a gente precisa ouvir os juristas que realmente estão aí em defesa do Estado Democrático de Direito e das constituições de seus países e tudo mais. Eu não acho que a forma como a gente deve tratar o banimento na internet seja como foi lidado com o Trump. Eu tenho uma teoria que eu já manifestei com amigos juristas e que eu acredito que deva ser um caminho natural, que hoje nós temos dois tipos de liberdade. E eu acho que a gente está num momento de ruptura muito grande dentro da humanidade como um todo, que até hoje, a gente só tinha uma liberdade sendo tratada quando a gente tratava de sanções, né, penais, que seria a liberdade de ir e vir, a liberdade de transição. Você tinha a liberdade limitada, ou seja, a prisão domiciliar, a prisão em semiaberto, tem vários regimes, e a liberdade completamente retirada no regime fechado, quando você vai para uma penitenciária cumprir uma pena. O que a gente está vendo acontecer hoje é que essas sanções não são compatíveis com o ambiente digital. Elas não se encaixam direito. A gente está vendo um embate, um choque muito grande de pessoas sendo condenadas a uma prisão ou um regime semiaberto ou banimento, sem as pessoas necessariamente saberem se essa era a sanção correta para o tipo de crime ou má conduta cometido por determinado indivíduo. Por isso que eu acho que hoje a gente tem dois tipos de liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade física, e a liberdade digital. O que é a liberdade digital? O direito de ir e vir dentro do ambiente digital. E o que aconteceu com o Trump foi uma punição de tirar a sua liberdade digital feita por CEOs e não por juristas. Foi isso que aconteceu. A gente deve defender o que aconteceu com o Trump? Eu acho que a gente precisa dialogar. Eu não estou aqui para dizer que não pode fazer o que foi feito com o Trump, também não estou aqui para dizer que tem que tirar, que tem que fazer o que foi feito com ele com outras pessoas. Agora, a gente está num estado, num momento de completo caos, de completa indefinição, de completa confusão. Os nossos ministros do STF agem de uma maneira quase como aplicando remendos em um navio todo esburacado que está afundando. E eles vão ali tentando aplicar remendos para tentar contornar a situação para não deixar o navio afundar. E dessa maneira a gente teve prisões decretadas, semiaberto decretado, prisão domiciliar decretada. E aí veio proibição de utilizar o Twitter para determinado blogueiro de extrema-direita, ou proibição de usar todas as redes sociais em outro youtuber de extrema-direita e tudo mais. Mas isso precisa, de fato, entrar nas disciplinas, entrar nos debates, né, sobre o que é liberdade, onde ela pode ser diminuída ou aumentada, ou, enfim, tirada completamente. Eu acho que hoje a gente tem dois tipos de liberdade, isso vale a pena muito entrar no debate jurídico. E aí eu me retiro desse debate, eu jogo a ideia e deixo para que vocês, principalmente você, Gabriela, inclusive, que faz parte desse ambiente, fale sobre isso. Agora, é importante que a gente entenda sobre o que a gente está enfrentando aqui. Porque a gente fala o tempo inteiro sobre o tio do Zap que compartilha fake news, que eu não gosto desse termo, mas enfim, compartilha a notícia fraudulenta ou a informação falsa no WhatsApp, mas a gente tem que falar também sobre as organizações, os verdadeiros arquitetos do ódio que surgiram e que agem de uma maneira invisível, né? A gente só vê o resultado através do tio do Zap ou dessa meia dúzia de bundões comentando no chat viva Bolsonaro, Bolsomito, etc., que não perceberam que se tornaram realmente um comportamento de gado mesmo, né? Se tornaram replicadores de um comportamento que foi controlado por arquitetos lá em cima e que resultam nisso aí, o cara gritando num chat de YouTube. Olha o que virou a vida desse cidadão. O que se transformou a sua vida, irmão, que está assistindo, que você se tornou tão bitolado, tão manipulado, tão controlado, que você abre um chat de uma live que você não tem interesse nas pessoas que estão lá para gritar para o seu ídolo, porque não é o seu político, é o seu ídolo, você tem comportamento de fã.
Antes de começar a nossa live aqui, tinha um monte de fã meu comentando, cadê o Felipe, cadê o Felipe, cadê o Felipe, cadê o Felipe? A gente entende isso quando vem de um fã. Porque o fã, às vezes, é jovem, o fã, às vezes, é uma admiração ingênua, é uma admiração pelo ídolo. Agora, quando você faz isso com um político, é constrangedor num grau. Ainda mais quando você é um senhor de 43 anos, entrando no chat entendeu? De uma live no YouTube, gritando palavras de ordem. Por que isso acontece? Onde que está a raiz? Esse cara é o problema? Não, esse cara não é o problema, esse cara é sintoma. É sintoma de uma doença muito mais grave que acontece lá atrás. Então, se a gente não estudar o que aconteceu nos Estados Unidos com a Cambridge Analytica, como o Steve Bannon está por trás, não sei se foi capa ou uma das coisas da capa da Time, como o verdadeiro arquiteto do mal na política americana, né? Como o Steve Bannon se infiltrou dentro dessas redes, como o movimento italiano, o movimento 5 estrelas, né, junto com a Liga, conseguiu chegar ao poder na Itália, utilizando a manipulação de algoritmos das redes sociais para fazer a população ter determinado comportamento. Qual é o resultado disso? Qual é o sintoma? Um cara de 63 anos entrando aqui na live para falar Bolsomito, Bolsonaro 2022, bandeirinha do Brasil. Esse cara é o problema? Não. Esse cara é um bobo. É um bobo. Felipe, só comentar, ser fã de você, né, ou de uma celebridade, não gera nenhum prejuízo para a sociedade, tá? É uma questão individual. Mas quando ser fã de um governante público, né, e, por exemplo, ignora a questão da responsabilidade desse governante, você pode causar um mal para a vida de milhões de pessoas. Então, esse ponto que você levantou, eu gostei muito, tá? Por quê, Ronaldo? Porque o fã, quando ele olha para um ídolo, ele tem uma admiração tão forte que ele se torna, eventualmente, um passador de pano, como a gente criou o meme na internet, né? Então, quando ele olha para o ídolo, e o ídolo faz uma coisa muito errada, muitos fãs vão lá e defendem de todas as formas. Então, isso está errado. Você não pode tratar um político dessa forma, sob nenhuma hipótese. Nunca na sua vida você pode tratar um político dessa forma, não importa o quanto você o admire. Então, é importante a gente falar sobre o quanto isso é sintoma de um problema cuja raiz está lá atrás, cuja raiz está nos arquitetos desse tipo de informação que é passada hoje, controlada pelos grupos de WhatsApp, pelas páginas de Facebook, pelos perfis de Twitter, pelos canais de YouTube, para que faça com que toda essa rede de pessoas se torne realmente um gado gigantesco para gritar, fazer barulho, agir de forma violenta e defender os interesses dos líderes, que normalmente são paspalhos, como o Jair Bolsonaro. E como aconteceu na Itália também, e como aconteceu nos Estados Unidos. É impressionante como normalmente quem vai, né, para a posição da liderança é alguém que você sabe que nos livros de história os alunos vão estudar e falar: o que aconteceu aqui, hein? O que aconteceu, né, nessa época aqui do mundo? Como é que o Trump virou presidente dos Estados Unidos? Coitados do pessoal que viveu nessa época, hein, gente? O que houve ali? Eu acho que é isso. Eu achei muito interessante, enquanto você estava falando, não sei se eu estava na tela, mas eu estava olhando ali para o lado, procurando os Engenheiros do Caos. Exatamente, o livro do Juliano da Empoli, né? Que pode ler para entender. Tem A Máquina do Ódio também, da Patrícia Campos Mello, que fica de recomendação de leitura. Eu achei muito interessante que você falou sobre os diferentes tipos de liberdade, essa liberdade digital, para a qual o direito penal ainda não tem respostas, o direito de maneira geral, e aí você fala dos remendos do Poder Judiciário, que vai agindo conforme vai sendo instado e aí fica aquela situação também de insegurança. Eu vou jogar a pergunta para a Aline sobre esse projeto de lei das fake news, que eu lembro que a gente começou a falar dele, dizendo, inclusive, calma, o Marco Civil da Internet teve um debate longo de muitos anos para que a gente pudesse, de fato, decidir qual seria a posição do Congresso Nacional sobre esse tema, e a gente está querendo decidir as coisas agora em relação a esse assunto que você disse que é o mais importante em todas as sociedades democráticas, a toque de caixa. E aí eu quero trazer, você falou você do direito, uma vivência pessoal. Quando eu ainda era advogada, era muito difícil conversar com os desembargadores sobre aspectos técnicos das interceptações telefônicas. Quando a gente fala do judiciário fazendo remendos, eu imagino que você esteja se referindo ao Supremo Tribunal Federal. Mas quando a gente fala das outras instâncias do Poder Judiciário, muitos operadores do direito não têm a menor ideia do que está acontecendo na internet, não dominam esse cenário.
Eu lembro de falar, por exemplo, que a gente tinha que ter acesso a tudo aquilo que a Polícia Federal, nós, os advogados, teve acesso nessa interface que foi gerada entre elas e as companhias de telefonia. A gente teve um problema sobre quando foi a produção de determinada informação. E para o magistrado, a produção da informação era quando o agente imprimiu o relatório. Eu falava, não, é quando ele ficou sabendo, porque essa interface digital ela não existe no mundo real, mas ela é real em termos de produção de conhecimento. Então, enfim. Mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Quando eu comecei essa mediação, dizendo se os veículos de mídia tradicional ainda tinham algum preconceito com essas novas formas de comunicação, ou se a academia ainda estava atrasada e tinha algum preconceito com essa nova forma de veicular conhecimento, eu falo isso também nas nossas instituições políticas. Será que a gente tem um debate no Congresso Nacional feito com a mesma disposição de ouvir os especialistas e entender a complexidade desse problema que você menciona na sua fala? Exatamente, já vi todo mundo fazendo assim, ó. Já vou abrir a palavra de novo, mas antes eu vou passar para a Aline, porque eu sei que o tempo também vai chegando no fim, passo para a Aline, passo para a Rita e depois passo de novo para Felipe e para Ronaldo, mas acho que a Aline, primeiro para falar como é que foi essa sua experiência de acompanhar esse debate sobre a lei das fake news, se você sentiu de fato que existia não só uma disposição para se inteirar do assunto, mas pessoas ali que sabiam em que oceano estavam navegando, sabe? Eu acho que a gente foi aprendendo com o processo, assim como os congressistas também, Gabriela. Acho que o mundo todo está olhando para o tema das fake news, né? Ronaldo acompanha muito de perto isso que eu sei. A União Europeia, que avançou bastante nesse debate nos últimos anos, até hoje está com dificuldade de encontrar o melhor caminho, vai aprimorando a própria legislação, conversando com as gigantes da tecnologia para encontrar os novos caminhos. E a questão da liberdade de expressão também, mais uma vez, vira um tema muito delicado nesse debate. Foi exatamente o que tornou a discussão interessante, principalmente na Câmara dos Deputados, porque o texto foi aprovado no Senado, no finalzinho de junho, 30 de junho, se eu não me engano, de uma maneira muito apressada, exatamente pela complexidade do tema. Todo mundo sabe que o que for decidido no final, e se for promulgado ou não pelo presidente da República, que já disse que a tendência dele é não assinar esse texto, de qualquer forma, é um ponto de partida para o Brasil, né? A gente sabe que não é uma discussão que vai se esgotar com aquele texto. No Senado, a tramitação foi bem rápida, bem acelerada e bastante criticada. Foram mais de 150 emendas colocadas no texto do momento em que ele começou a tramitar no Senado. A Câmara começou a fazer um trabalho melhor, uma lição de casa melhor. Por pressão da mídia, dentro e fora das redes sociais, os deputados começaram a convidar vários especialistas brasileiros para discutir o assunto, virtualmente, porque já vivíamos uma pandemia. Estou falando de julho e agosto do ano passado. O texto está parado agora na Câmara. Mas foram ali alguns debates interessantes, com gente que entende do assunto, que traz perspectivas diferentes, repertórios diferentes. Então, acho que a gente começou a caminhar melhor na Câmara. Para onde vai esse texto, a gente ainda não sabe, porque está parado por conta da pandemia, mas acho que os deputados entenderam a complexidade do assunto, estão levando isso para um debate mais amplo, e a mídia, principalmente a mídia tradicional, estava fazendo na época uma cobertura bastante ampla. Eu recebi muitas pessoas também ao longo daquelas semanas para ouvi-los, gente que tinha sido ouvida na própria Câmara durante os debates e veio ali conversar com a gente. Então, acho que estamos caminhando para essa direção. Agora é um projeto de lei, né? Esse das fake news que está tramitando no Congresso. Se é um projeto de lei, sabemos, precisa da aprovação da assinatura do presidente da República. De qualquer forma, o Brasil está enfrentando esse assunto, está se aprofundando. Eu vejo isso de maneira bem positiva, apesar de algumas manobras ali, algumas tentativas de tentar apressar um processo que não pode ser acelerado. E para fechar a minha contribuição nesse assunto das fake news, a gente falava aí sobre o papel da mídia tradicional, da grande imprensa que eu represento aqui. A gente teve uma experiência muito bonita, muito interessante nessa pandemia, duas na verdade. A primeira, o fator fake, que aí foi só de veículos do Grupo Globo, que um ano de pandemia fez mais de 1.000 checagens, muitas delas de falas, vídeos, mensagens de políticos, fake, boatos, que comprometeram o enfrentamento à Covid. Então, acho que foi um trabalho que vem acontecendo ainda, e que a mídia tradicional, nesse caso, tem um papel importante. Por quê? Porque somos mídia tradicional pelo tempo, pela estrutura, pela expertise acumulada em décadas de trabalho, pelos seus profissionais, pelo recurso humano, técnico, financeiro. Então, a gente conseguiu usar isso a favor do interesse público durante a pandemia. E, mais recentemente, o consórcio dos veículos da imprensa, que foi formado
exatamente pela suspeita de falta de transparência por parte do governo federal na consolidação dos dados da Covid, e ali houve uma reunião dos veículos, não só do Grupo Globo, que eu represento aqui, mas de todos os veículos da grande imprensa, um trabalho ali de levantamento de dados exaustivo, diário, de levantar junto às secretarias estaduais de saúde os dados de Covid, de óbitos, de mortos e agora de vacinação. Então, eu acho que existe um trabalho que, se for feito conjuntamente, da mídia tradicional, com a mídia digital, com os formadores de opinião que nascem no meio digital. Vocês aqui, uma parte de vocês representam isso. Quer dizer, eu acho que quando a gente consegue estreitar essas conversas e conversar com outras ideias, a gente caminha para uma potência maior de informação de qualidade e de mais tolerância no ambiente digital também, com divergências, mas com respeito e com responsabilidade, né? Eu acho que a gente trouxe o Felipe Neto recentemente para a Globo News pela primeira vez ano passado. Ele participou de um programa nosso no domingo. Foi uma ótima conversa com os nossos jornalistas. Ronaldo Lemos está sempre com a gente. Rita, estava te paquerando faz tempo. Agora, vou pensar em alguma coisa. A Gabriela é meio concorrente, né? Mas a gente pode também pensar em outros caminhos aí. Mas eu acho que a gente tem que isso. Cada um usar a sua força, a mídia tradicional, o recurso que tem, com a mídia digital, com quem está no front, nas trocas com os internautas. Quer dizer, acho que a gente tem que juntar as potências e as forças, e acho que a mídia tradicional, defendendo o meu peixe, mas eu acredito realmente, ganhou uma força e uma relevância muito importante nesse momento da pandemia, quando as fake news, de fato, literalmente, impactam a vida das pessoas. Perfeito. E Aline, a gente pode ser um pouco concorrente, mas aí a gente vem e se junta aqui na internet. Tá tudo bem. A internet nos acolhe juntinho. Rita, eu vou passar para você, querendo saber um pouco a sua opinião e principalmente o motivo do... Como é que está esse debate? Será que é um debate aprofundado? Mas eu quero trazer um outro ponto também. Felipe fala sobre o banimento do Donald Trump das redes. Ele fala que foi um banimento, claro, violação dos termos de uso e tudo mais, mas que foi decidido por CEOs e não por juristas. E digo mais, por pouquíssimos, né? Porque a gente tem uma concentração aí. Oligopólio, o nome disso. O que eu queria é um pouco a sua visão sobre isso, assim, até se você quiser dizer o que você acha desse banimento do Donald Trump, eu costumo dizer que a gente pode sempre fazer um teste, né? Que é o teste que acho que o Felipe fez, que é, se fosse uma pessoa com a qual a gente concorda, se não fosse uma pessoa que a gente despreza, será que a gente teria a mesma opinião? Será que a gente defenderia o mesmo posicionamento? Só fazer esse teste simples já nos permite compreender se muitas vezes o que a gente quer é só silenciar a pessoa com quem a gente não concorda, ou se a gente de fato acha que aquele é o melhor mecanismo para lidar com a situação que se apresenta. Eu queria te ouvir um pouquinho. Espera que Rita está mutada. Rita está mutada. O administrador do nosso painel, abre o microfone para Rita. Rita está sendo banida do nosso debate. Por uma decisão que não é de jurista. Pronto. Voltei. Eu sinto que talvez uma parte da complexidade de tentar pensar a respeito do banimento do Trump das redes sociais, e aí é um tema complexo, a gente está aqui, enfim, uma mesa de debate, o máximo talvez que eu consiga fazer aqui seja expressar a minha opinião, mas talvez infinitamente mais importante do que expressar a minha opinião, é apontar contradições que fazem com que essa seja uma questão. Então, a gente precisa pensar nas redes sociais como empresas, né? Talvez pensar a rede social como uma loja, um restaurante, um hotel, e pensar que um uso inadequado da rede social, aqui inadequado, eu não estou me referindo a uma toalha molhada num sofá, num hotel, né? Que talvez ocasionasse uma multa, né? Eu tô me referindo a colocar em risco a vida de uma população de um país. Eu estou me referindo a incitar violência contra o Capitólio. Enfim, né? São coisas muito distintas. Eu estou tentando, através de um propósito didático, pedagógico, usar um exemplo, e todas as empresas encontrariam, ou instituições privadas, encontrariam meios de parar pessoas,
né? Da mesma forma que a gente volta e meia vê populações pretas, pobres e periféricas sendo arrancadas de shopping center, da mesma forma que a gente vê reiteradamente no Brasil pessoas trans sendo ejetadas de banheiros dentro de instituições privadas, a gente está vendo isso acontecer dentro dessas outras instituições, dessas outras empresas, que são as redes sociais. O que é importante ter em mente aqui é que a paralisação ela também desempenha um papel mais ou menos político, né? Por que essa paralisação acontece agora? Porque o processo de impeachment do Trump se dá depois que ele sai da cadeira. E atentar para esses fatos talvez perceber quão políticas essas decisões são e de que forma a gente poderia apontar contradições nelas. Acho que também, para não me estender muito aqui, quando a gente está falando sobre a democracia, né? E aqui a gente está falando de um país onde a história democrática é extremamente curta e as instituições democráticas são frágeis. A gente está falando sobre uma democracia que, enfim, até hoje não é plena. A gente precisa ter em mente que atentados contra essa democracia precisariam ser parados de imediato, depois submetidos a um processo judicial, né? Onde pessoas mais instrumentalizadas se debruçariam sobre isso, etc. No entanto, parar o processo deveria ser uma função primeira, né? Por exemplo, o banimento do Trump deveria ter acontecido, ou, por exemplo, aqui no Brasil, coisa que não acontece, né, banimento do Bolsonaro das redes sociais, depois de recomendar reiteradamente remédios que não têm comprovação científica nenhuma, de eficácia contra o coronavírus, depois de incitar a população brasileira à aglomeração, à ocupação de rua, à manifestação em prol de, e aí vocês complementam com qualquer absurdo que vocês quiserem, por que essas redes não são paralisadas? E, de novo, talvez essa seja uma questão que nos leva para esse debate sobre liberdade de expressão. Aqui a gente não está falando sobre liberdade de expressão, a gente está falando sobre um atentado contra vidas, contra a democracia, contra instituições, e o processo básico, né, da democracia é que a democracia não pode tolerar a intolerância. Esse é o dado primeiro. Né? A partir do momento que a gente tolera a intolerância, a gente abre espaço para a erosão de uma possibilidade democrática. Eu posso complementar? Claro. Eu acho que a Rita foi absolutamente perfeita, as colocações estão perfeitas, tudo está absolutamente bem colocado. E o que eu falei em relação ao caso do Trump, que a gente precisa ter em mente em relação a todos os casos de maneira geral, é o seguinte: estancar a sangria é fundamental. O que é estancar a sangria? É você remendar o machucado. O que é? O Trump, quando foi banido, estava literalmente incentivando a invasão do Capitólio. Todo mundo viu com todas as letras. Pessoas morreram em função daquele atentado lá, que é considerado, para mim, claramente uma invasão terrorista, um ato terrorista. Pessoas morreram por causa daquilo. E o Trump estava no Twitter incentivando há 3 dias aquele tipo de comportamento. Conter a sangria é fundamental. Agora, tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Em primeiro lugar, e que precisa... Porque eu não consigo falar tão calmo. Eu queria muito ter a calma e a tranquilidade da Rita. Rita, eu não consigo. Eu preciso de aulas. Eu não tenho essa calma e essa tranquilidade. É o Lexotan. Twitter, Facebook, YouTube, todos eles, sem exceção, todas as redes, covardes. Covardes. É preciso falar com todas as letras. O não banimento imediato de políticos brasileiros publicando conteúdo no meio da pandemia, o não banimento dessas contas é covardia, que chama, por parte de todas essas redes. São covardes, têm medo. O Trump só foi banido quando perdeu a presidência. O Bolsonaro será banido provavelmente no dia seguinte que ele deixar de ser presidente da República.
Felipe, mas você falou lá atrás que não tem que banir as contas. Eu estou falando de conter a sangria. O que é conter a sangria? Você precisa ativar efetivamente as regras da sua própria plataforma. Senão, para que eu assinei? O Bolsonaro leu uma carta de um suicida. O Bolsonaro mostrou imagens relacionadas a um suicídio. O Twitter não fez nada. O Facebook não fez nada. Covardes. No momento em que o Bolsonaro postou mais uma vez seus incentivos a aglomerações, a atos absurdos de manifestações de pessoas nas ruas, eu mandei mensagem porque eu não aguento mais, gente. O que eu estou aqui extravasando, o que eu estou falando com vocês, é porque eu não aguento mais mandar mensagem no privado pro diretor do Twitter, pro diretor do Facebook, pro diretor do Instagram, pro diretor do YouTube. Eu não aguento mais, não tenho mais paciência. Então, em uma dessas madrugadas, eu mandei verdadeiras mensagens gritando pro diretor do Twitter, porque ninguém aguenta mais. É covardia o nome disso. Conter a sangria é fundamental. O que eu questiono é o banimento permanente. O banimento permanente, ou seja, essa pessoa nunca mais poder ter uma conta na rede social, é que deveria ser matéria jurídica. Isso, para mim, é que deveria ser julgado por especialistas e tudo mais. O que o Bolsonaro faz no Twitter, o uso da SECOM, por exemplo, é inconstitucional, é crime de responsabilidade. Bom, eu já não sei se é crime de responsabilidade, cabe a Gabriela, mas está claro na Constituição. Não pode. Nada acontece. Então, é importante a gente dar nomes aos bois. Eu defendo muito isso. E eu queria só também complementar em relação ao que foi dito pela Aline, que também foi muito bem na sua fala. É importante falar também sobre esse projeto das fake news. Eu só queria fazer um complemento final, uma pincelada final, que o bom lugar para esse projeto das fake news é dentro de uma gaveta. Porque esse projeto é um afronte à sociedade. É terrível. É horrível. 150 emendas feitas das formas mais absurdas que se pode imaginar. Eu conversei com todos eles, eu fiz reuniões fechadas com todos os participantes desse projeto de lei. E é realmente escandaloso a forma como o nosso parlamento está completamente às cegas nesse assunto. Não tem a mínima condição de legislar sobre isso sem ouvir especialistas. Então, a gente precisa, sim, de muito tempo para que eles consigam entender o mínimo de internet, se eles querem legislar sobre ela. O que os senadores fizeram foi uma vergonha para o parlamento brasileiro ter passado essa PL do jeito como passaram. Então, eu espero que a Câmara tenha o mínimo de vergonha na cara e engavete esse projeto, que é simplesmente terrível e vai fazer muita gente ser perseguida no dia a dia, justamente pessoas que não têm nada a ver com isso, que são vítimas de um sistema para torná-las em gado, e não é isso que a gente precisa. A gente não precisa caçar o tio do WhatsApp, a gente precisa caçar quem está lá em cima dando as ordens. Então, eu só queria deixar isso claro, porque, enfim, eu não consigo, eu fico muito nervoso. Bom, eu vou aqui de maneira um pouquinho mais calma, menos emoção e mais razão, pontuar algumas coisas da fala do Felipe, que eu achei ótima de complemento, mas para que o pessoal saia daqui também, e depois eu vou passar a palavra para o Ronaldo, mas saia daqui pronto para pensar determinadas questões específicas. Então, acho que Felipe e Rita falaram o seguinte: a gente precisa primeiro raciocinar sobre a atitude imediata. Então, quando um comportamento de uma pessoa nas redes sociais está gerando um perigo imediato, qual é a atitude que se deve tomar nesse momento, imediatamente? A gente fala disso no direito quando a gente fala de uma decisão em caráter liminar. Quando a gente fala que precisa, para decidir, para poder conceder aquela proteção, do perigo da demora. Olha, se a gente demorar, a gente pode experimentar uma situação aqui que depois não vai dar para a gente reparar. Então, isso justifica que a gente haja dessa maneira mais apressada. E aí o Felipe diferencia essa situação da atitude imediata de uma atitude prolongada e permanente no sentido de um banimento que seja eterno. Então, quem é que vai ter que decidir isso? Será que a gente pode garantir à plataforma, a partir dos seus termos de uso, o direito de decidir o imediato, e depois a gente precisa submeter isso à chancela do Poder Judiciário, e de que maneira a gente vai fazer isso? Eu falo de que maneira a gente vai fazer todas essas coisas, porque quanto mais claros forem os procedimentos para garantir a atuação imediata ou o banimento permanente, de que forma a pessoa pode se defender, vai garantir, por exemplo, que a gente consiga comparar a coerência de decisões, como por que vocês decidiram banir o Trump e, paralelamente, nada se faz em relação a contas de políticos brasileiros que também estão colocando as pessoas em risco. Então, qual é a diferença nessas regras de uso da plataforma
que estão sendo observadas para que o público saiba. E eu nem conheço especificamente as regras de uso, não sei se elas são comuns, eu precisaria me aprofundar nesse debate. Mas a questão é, a gente precisa conhecer para que a gente possa, inclusive, apontar a covardia que o Felipe descreve, que é quando um ex-presidente, no dia que perde o cargo, incita uma invasão do Capitólio, aí você tem um banimento a partir das regras de uso. Mas a gente tem aqui uma violação das regras de uso que se dá de maneira, enfim, reiterada, e nada acontece. Por quê? Só porque está no cargo? Então, de repente, precisa ter nas regras de uso ali, depende do cargo que a pessoa ocupe no momento da infração dos termos de uso, para que a gente possa diferenciar uma situação de outra. E ainda que isso exista, desde que seja explícito, a gente consegue se posicionar em relação à própria, enfim, edificação aí dessas regras de uso de cada plataforma. Então, acho importante, até para que se compreenda a observação que o Felipe faz, que, na verdade, não entra em conflito com aquilo que disse a Rita, mas, na verdade, os dois estão falando, penso eu, de maneiras diferentes, mas sobre momentos diferentes. A Rita, como o Felipe falou, fala mais do momento imediato, depois a gente precisa, mas acho que todo mundo, podem mexer a cabeça, porque eu vou passar para o Ronaldo, mas todo mundo acha que a gente precisa de transparência, que a gente precisa de coerência, que a gente precisa poder opinar a partir de informações que são claras e acessíveis para todo mundo, para que a gente não fique na mão do arbítrio, né? De quem quer que seja. Sim, Rita, diz. Sim, não, eu vou tentar fazer uma intervenção de 10 segundos, assim, que também é necessário a gente pensar de que forma os nossos imaginários para lidar com a situação projetam no horizonte uma única saída, que é um estado policialesco, onde tudo estará sendo vigiado o tempo todo. Né? E se isso é interessante e por que os nossos imaginários políticos e sociais projetam este cenário para o futuro, como amenizamento do que está havendo agora. Para encerrar, existe uma coisa que todos os pensadores a quem eu estou afiliada, eles vão sempre instaurar como ponto primeiro, de que até que haja uma espécie de educação emancipadora, até que haja um sistema de educação crítico, porque tudo que a gente está discutindo aqui, por exemplo, um presidente do país que para a sua agenda para falar sobre nióbio, um presidente, uma secretária de cultura que faz menção honrosa à música que se cantava durante a ditadura militar, que minimiza o fato de que houve tortura, assassinato e morte. Tudo isso só se torna uma possibilidade porque a gente tem uma falência crítica do nosso sistema de interpretar a realidade, né? Então, novamente, não projetar no horizonte um estado policialesco uma resolução dos nossos males, que esses males, a gente só tem uma população que advoga fervorosamente pelo uso de um vermicida para combater um vírus, porque a gente se encontra num buraco intelectual, porque a gente se encontra num buraco de razão crítica. Pois é. Agora eu vou jogar nesse final para o Ronaldo, que ficou o quê? Com a bomba na mão, porque todo mundo fez aqui críticas entusiasmadas, e aí, Ronaldo, do seu lugar, de dentro... E eu não estou mais vendo o Ronaldo, vocês estão vendo? Ele fechou, mas deve voltar. Ih, caiu. Agora acabou de cair. Ele Ih, voltou. sumiu para mim. Agora eu tenho dois Felipes. Oi, o Ronaldo voltou. Achei já que você tinha fugido. Falou, não, peraí, acho que eu não vou mais participar desse debate, vou deixar para depois. Não, eu queria um pouco a sua visão, como estudioso do tema e desse seu lugar de dentro do conselho, né? Então, acho que você tem um espaço muito privilegiado para nos trazer esse seu ponto de vista. Acho que um apanhado sobre tudo que a gente discutiu agora, essa questão de banimento, de uma atuação imediata, depois uma atuação prolongada no tempo, no sentido de exclusão permanente desses atores. Eu tenho uma outra coisa que eu sempre digo, e acho que conversa com o teor da fala que você trouxe no começo, que até escrevi sobre isso na Folha, de que não adianta só a gente silenciar os microfones desses atores políticos. Se a gente não conseguir, e aí conversa também com a fala da Rita sobre educação, mas se a gente não conseguir mudar a forma de pensar dessas pessoas que continuam sentadas nas plateias do absurdo, a gente só vai trocar de um ator para outro.
A gente vai silenciar esse ator específico e esse público continua sentado nesse auditório esperando que outro se apresente. Então, a gente vai passar de um populista autoritário para outro e as coisas não vão mudar muito. Queria, enfim, te ouvir. A gente já se encaminhar para o encerramento, porque eu estou vendo que o nosso tempo está aqui. Alguém abre o áudio do Ronaldo, que ele também foi banido aqui, do nosso debate, por favor. Cadê o nosso organizador, o nosso poder? Esperando. Se quiser, eu posso cantar. Tem alguém com o áudio aberto para conversar comigo enquanto o Ronaldo abre o áudio? Então, inclusive, Gabriela, citar uma poesia. Eu queria fazer um complemento com a história do Trump, que o Felipe Neto trouxe a questão, e você também complementou muito bem, porque lá é de um jeito, aqui é de outro. Quando o Trump foi banido do Twitter, ele já havia sido banido no Instagram e no Facebook, ele ainda era presidente dos Estados Unidos. E todo o episódio envolvendo a invasão do Capitólio aumentou ainda mais a pressão para que ele renunciasse ao cargo antes de transferi-lo para o Biden em 20 de janeiro. Então, o Trump, naquele contexto todo, ele ainda era presidente, ainda que estivesse na iminência de sair, e só foi banido depois de todo o histórico que vocês tão bem lembraram aí, só para a gente colocar isso, não era isso que acho que o que o pessoal quis dizer é que, na verdade, ele já tinha perdido a eleição, né? Então ele teria que entregar o cargo e aí, consequentemente, o poder dele se dissolve nesse cenário. Seria muito diferente se ele ainda tivesse, enfim, na cadeira da presidência, sem que outro candidato tivesse sido eleito para substituí-lo na presidência da República. Penso que foi isso, Rita, Felipe, esse também, foi a minha, mas ótimo, que bom que você esclareceu também para que as pessoas não pensassem que o sentido da nossa fala era outro. Cadê o Ronaldo? Já tem áudio? Estou aqui, parece que tem. Incluído de volta, não foi banido permanentemente, foi só uma ação pontual da organização desse debate, então vamos lá, Ronaldo. Olha, tentei fugir aqui, Gabriela, porque, obviamente, eu não posso comentar o caso do Trump, porque eu faço parte do conselho independente de supervisão do Facebook, que vai decidir esse caso. E essa decisão provavelmente deve ocorrer nas próximas semanas. Então, eu não posso fazer nenhum comentário aqui em nome do conselho. Posso te interromper só para o pessoal que está assistindo? Como que as pessoas podem ter acesso a essa decisão? Eles te procuram nas suas redes e você coloca alguma coisa lá? Eu estou querendo facilitar o caminho das pessoas para se interarem desses assuntos, se assim elas se sentirem motivadas aqui nesse nosso debate. O conselho, quem tiver qualquer decisão de conteúdo, em redes sociais como Facebook ou Instagram, tem um mecanismo de apelação, Você pode solicitar uma revisão. E o conselho do Facebook, obviamente, todos os dias acontecem milhões de decisões sobre conteúdos. E o conselho só escolhe algumas decisões que são mais emblemáticas, têm impacto para mais gente, que tem, vamos dizer, um efeito regulador forte para olhar. Então, o objetivo do conselho não é decidir todos os casos, mas sim tratar de casos que são emblemáticos. E o caso do Trump, e aqui eu já faço uma informação importante, que assim, eu não falo aqui em nome do conselho, tudo que eu disser a partir de agora é em nome da meu pessoal, tá? Mas o que o caso do Trump levanta é um tema muito importante, que é qual a responsabilidade das pessoas que estão no poder. E esse tema, ele é essencial, e é por isso que a gente estava conversando agora, até há pouco, sobre o fato de que é totalmente inapropriado lideranças políticas terem fãs, por exemplo. Porque liderança política precisa de responsabilidade e não de fãs que têm um comportamento de aplauso permanente a qualquer coisa que aquela pessoa faça. E existem canais oficiais de comunicação, Ronaldo? Viver num mundo nos quais os líderes do poder utilizam rede social me faz pensar que, assim, de fato, a gente deveria voltar 22 casas, Todos os órgãos, poderes, instâncias têm canais oficiais de comunicação, O Twitter não é canal oficial de comunicação da presidência. Isso é já um absurdo. Então, e como eu ia dizendo, eu acho que esse ponto ele é importante porque sempre que você tem alguém que está numa posição de poder, essa pessoa ela tem responsabilidades adicionais
de quem não está, né? Então, por exemplo, é aquela regra que a gente pode chamar de a regra do Peter Parker, né? Com grande poder vem grande responsabilidade. Aliás, deixa eu me corrigir, a regra do tio Ben, que é o tio Ben que fala para o Peter Parker que com grande poder vem grande responsabilidade. Então, esse tema a mim me interessa pessoalmente, porque eu acredito que quando você tem uma pessoa que ela está numa posição de poder, a responsabilidade que ela tem de não causar danos, de não provocar, seja violência, seja mortes, seja decisões equivocadas de um grande número de pessoas, ela é maior do que uma pessoa que tem um alcance limitado. Então, esse ponto eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente está vivendo num momento de ilusão. A gente está olhando para as pessoas que estão no poder como se elas fossem gente comum, gente como a gente, e sendo até meio flexível com relação ao que elas podem fazer ou não, dizendo não, mas no fundo a pessoa era bem intencionada ou algo do tipo. Gente, quando a pessoa está numa posição de poder, ela é responsável pela vida, no caso do Brasil, de 200 milhões de pessoas. Então, a gente não está falando aqui de uma pessoa comum. E é impressionante ver como, muitas vezes, a comunicação no mundo contemporâneo tenta vender essa ilusão, né? Então, a gente vê a pessoa que está no poder fazendo uma live na casa dela, a gente até vê, às vezes, a parede da pessoa com um reboco faltando, ou um defeito ali em cima da mesa, ou uma comida ali deixada propositalmente para dar a impressão de que a gente está falando com gente como a gente. Mas não é com gente como a gente que a gente está falando. A gente está falando com gente que detém decisões sobre temas absolutamente estratégicos para 200 milhões de pessoas. Então, só para terminar, nesta semana passada, foi publicada a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, um documento feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu, como alguém que trabalha com o tema, me preocupo muito com isso, porque inteligência artificial é uma tecnologia que vai poder eliminar empregos ou vai poder trazer chances de desenvolvimento. Então, é uma tecnologia que pode ter dois efeitos. Ser uma ameaça para um país de renda média como o Brasil, fazendo os empregos desaparecerem, por exemplo, ou ser uma oportunidade de desenvolvimento em que o nosso país, usando essa tecnologia, pode dar um salto tecnológico, ficar mais rico, diminuir desigualdade e assim por diante. Então, é um tema essencial. E, ao ler essa estratégia de inteligência artificial, eu cheguei à conclusão que ela é um desastre. Ela é um documento de 52 páginas que tem a mesma qualidade de um trabalho de faculdade mal feito. Se tivesse sido feito por um aluno meu, teria sido reprovado provavelmente com 0. Agora, isso ser parte de um documento oficial no Brasil, isso é absolutamente lamentável, isso é um absurdo. Então, quando isso acontece, não dá para passar pano. E não dá para passar pano com uma série de outras decisões. E quem está ali não é gente como a gente. É gente que está no poder, que tem decisão sobre milhões de pessoas no país. E a gente é um país que a gente não pode perder tempo. Tem gente passando fome agora. Tem gente procurando emprego agora. Não é daqui para frente, daqui a pouco. Então, essas posições, elas implicam responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto. E a mim, pessoalmente, me interessa muito esse tema, que é como é que a gente pode pensar a responsabilização de pessoas que estão em posição de poder, de uma forma que elas respondam num nível mais elevado do que pessoas que estão ali com pouquíssimos seguidores, com alcance pequeno. Então, esse tema, para mim, é chave. Que bom que a gente está debatendo ele aqui com a Rita, com você, Gabriela, com a Aline e com o Felipe, com todo mundo que está aqui no chat do YouTube, animadíssimo, inclusive. Então, muito bacana estar aqui hoje, discutindo isso. Adorei essa fala final, acho que a gente encerra em grande estilo, porque, infelizmente, a gente não tem mais tempo, tinha muito mais coisa para debater. Eu acho que fica uma mensagem de que a gente precisa pensar a tecnologia. Gostei de uma fala sua no começo, que você fala da dupla característica da tecnologia, então a gente entender como ela pode ser instrumentalizada
para o mal e para o bem, a gente poderia problematizar os conceitos de mal ou bem, mas enfim, a gente precisa ficar numa coisa mais simples. Ouvi a Rita falar sobre canais oficiais, fico ainda com alguma... Talvez eu faria alguma ressalva, porque eu perguntei para o Ronaldo como que as pessoas chegariam, né, nas decisões do Conselho sobre esse caso Trump, e eu acho que muitas vezes os canais oficiais não atingem a todas as pessoas. Então, talvez as redes sociais tenham levado informação para pessoas que não se informavam pelos canais oficiais. Então, eu penso que, de alguma maneira, a gente poderia, construindo essa responsabilidade mais elevada para pessoas que tomam decisões que impactam diretamente a vida de milhões de pessoas, de repente, manter a rede social como uma estratégia paralela, não necessariamente a única, desde que a gente tivesse algum limite para atuar. Mas, enfim, são coisas que a gente pode ficar discutindo por mais 3 horas. Eu sei que um painel vai começar daqui a pouquíssimos minutos. Queria agradecer muito a participação de todo mundo. Meus amigos agora, já que a Aline entrou nesse meu grupo, Aline Midley, Felipe Neto, Rita Von Hunt e Ronaldo Lemos, foi um prazer conversar com todos vocês. Queria agradecer a todas as quase 2.000 pessoas, ou mais de 2.000 pessoas, eu vejo aqui 2.000 no YouTube. Depois que o Ronaldo me chamou a atenção, estou assistindo aqui paralelamente também, dando uma olhada nos comentários. Para quem ficou gritando palavras de ordem nos comentários no vídeo do YouTube, acho que Felipe Neto já deu uma chamada de atenção. Se você gritou palavras de ordem e não viu a fala de Felipe Neto, volte um pouco esse vídeo e ouça a mensagem que foi preparada especialmente para você, pelo nosso youtuber tão querido. Obrigada, gente. Acho que vou abrir um espaço para todos vocês darem um tchau, né? Simpatia para todo mundo que está assistindo também, aí a gente encerra. Então, Felipe, dá seu tchau aí para o pessoal. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. E 10 segundos, eu só acho curioso que na hora de querer responsabilizar um YouTube com lei de segurança nacional e corrupção de menores, descontextualizando vídeos feitos 6, 7, 8 anos atrás, o gado todo bate palma. Na hora de responsabilizar o presidente da República por crimes cometidos agora, aí ele não fez nada de errado. Já deixou mais uma mensagem, Rita? O seu tchau para a gente. Eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui, agradeço a todo mundo que compôs o painel conosco e talvez fechar com a ideia de que eu estou aqui também como uma artista, uma professora e alguém que está dentro de um campo de estudo chamado estudos de cultura. E talvez a lição central desse campo seja alguma coisa que o Raymond Williams fala em Cultura e Sociedade, no parágrafo final do livro, que o nosso trabalho como crítico de cultura é distinguir, nomear e permitir a comum distinção e nomeação de sementes que carregam consigo ideias de vida e sementes que carregam consigo ideias de morte, né? Talvez se o nosso papel for melhor desempenhado enquanto educadores, as pessoas possam fazer juízos mais acertados das suas realidades. Obrigada, Aline. Queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui, gente, trocando, e aquela reflexão que eu sempre deixo para as pessoas, assim, leiam bastante, pessoas que pensam diferente de você, converse com ideias diferentes das suas, pense, repense, respire antes de dar o enter, de dar o ok no seu post, não deixe que o ego, o desejo da lacração, do reconhecimento seja maior do que a responsabilidade da mensagem, mas, ao mesmo tempo, se posicione sim, fale o que você pensa, afronte as autoridades, elas estão lá para isso, para responder aos seus questionamentos, é a obrigação delas. Confie na ciência, no jornalismo profissional e na vontade de fazer a diferença, porque cada história contada na rede social faz diferença, cada história é relevante de forma igual, então acho que a gente tem que valorizar também as narrativas plurais, diversas, e dar espaço para todas elas, inclusive na grande imprensa também. Um beijo a todos. Obrigada, Aline. E agora, Ronaldo, sua mensagem final para a gente encerrar esse painel. Só agradecer muitíssimo, Gabriela. Você brilhou muito aqui na condução do debate. Muito obrigado. Foi ótimo, sempre aprendo muito ouvindo a Rita, a Aline, o Felipe. E gostei também do debate aqui no YouTube. O pessoal está aqui ainda assiduamente nos acompanhando. E só para encerrar, quem gosta dessas discussões sobre tecnologia, instituições, desenvolvimento, dá uma olhada lá no Expresso Futuro, que é a série que eu faço para o canal Futura. Está toda disponível no YouTube e também no Globoplay. Então, os episódios estão lá abertos. Tem temporada que eu gravei na China, temporada em Nova York, temporada no Brasil.
Só fico devendo a temporada de Araguari, a minha cidade querida, que eu nasci, e aproveito para me despedir mandando um beijo para o pessoal de Araguari, que sempre me assiste, e estou com muitas saudades. É isso aí. Brigadíssimo, gente. Olá, já que o Ronaldo, então, falou do Expresso do Futuro, eu vou falar que vocês podem acompanhar também a Aline, no Edição das 10 na Globo News, Rita Von Hunt, no seu canal do YouTube Tempero Drag, ou nas suas redes como o Instagram, Felipe Neto em todas as redes que ele tem, fala bastante no Twitter, inclusive, tá toda hora lá quando o bicho tá pegando, e se vocês quiserem me assistir no meu canal e também no CNN Tonight. Um beijo para todo mundo, foi um prazer estar aqui nesse painel com vocês, obrigada pelo convite, tchau, tchau, até a próxima.